da mesma perspectiva teórico-metodológica, então, para mim, é um aprendizado. Né? Tem as críticas que já coloquei na qualificação, mas são realmente de ordem epistemológica, então não vale a pena a gente falar. Vou falar apenas das coisas que eu acho que eu posso contribuir, de fato, neste momento. Né? Embora eu ainda esteja encantada com a sua escrita, com o amadurecimento que você fez da qualificação para cá, com a escuta atenta, porque às vezes a gente fala e o mestrando ou o doutorando fica muita resistência. E depois passa um tempo, eu devia ter acatado tal coisa ou tal coisa. Tem coisas que realmente você não tem que acatar, não, são só pitacos que a gente dá, mas tem coisas que realmente você viu que, por exemplo, a estrutura da dissertação já estava boa, acho que agora ficou melhor, realmente ficou bem redondinha, bem amarradinha. Você realmente viu questões que a gente, né, da banca de qualificação apontou, então acho que vocês, né, você e seu orientador, foram muito atentos às observações contributivas da banca, né? Então, por isso que eu queria que a banca tivesse sido presencial para eu poder, né, conhecer a Haroldo presencialmente, porque eu não sei nem se a gente se viu nos corredores, às vezes a gente se vê, mas eu não tenho a memória ruim. Então, fiquei encantada demais com esse trabalho, assim, acho que as suas justificativas, elas são excelentes, né? Acho que essa parte que você coloca de contribuir com o desenvolvimento de políticas educacionais, sociais, que possam enfrentar de forma eficaz os desafios impostos por esse discurso, não só para o campo dos estudos culturais, mas, né, enfim, outras áreas. Acho que mapear e analisar essas práticas discursivas espera-se fornecer subsídios teóricos e práticos para a elaboração de estratégias que promovam uma educação que resista à desvalorização da violência, reafirmando seu papel central na formação de uma sociedade democrática e plural. Eu acho que isso aqui vai justamente de encontro ao ser, de onde vem esse objeto de estudo. Né? Você fala que você é professor da sala de aula, você via essa violência discursiva em sala de aula, né, que realmente também não está só nas redes sociais, está no dia a dia, está, né, na sala de aula com os jovens, está com os professores, está entre a gente, está no meio, né, da sociedade. Então, eu acho que realmente, aí, professor Marcos, com todo respeito, né, eu vou discordar daquela observação que você coloca com relação a esse ponto de justificativa dele, de melhorar a educação, né, porque eu acho que melhorar a educação, você coloca, ela não combate os discursos nas redes sociais, né, agora na sua fala. Eu acho que quanto mais qualidade temos nas escolas e nas universidades, ou seja, na educação pública, mais teremos subsídios argumentativos nos discursos críticos nas redes sociais, para além das redes sociais. Né? Então, acho que eu vou dar o exemplo aqui da qualidade da pesquisa da professora Tatiana Sampaio, né? Me lembrei dela na hora que você estava falando sobre lesões medulares, na Universidade Pública, nos rendeu muitos discursos defensores da ciência nas redes sociais, porque a gente ficou com um exemplo concreto, né, para disputar as narrativas dos discursivos nas redes sociais. Então, assim, de que a universidade pública não é só, porque agora o ataque não está sendo só a negação, como o professor Haroldo coloca, a negação não é só da educação escolar, também está sendo a educação universitária, né? A negação é da educação pública. Então, a gente já viu aí nas redes sociais, depois da defesa de Haroldo, né, pessoas passando no vestibular, e os pais, né, a direita, da extrema-direita, dizendo que não vai colocar na universidade pública, porque a universidade pública é um antro disso, daquilo outro, né, de esquerdalha, disso, aquilo lá mais. Discursos bem absurdos, né? E o fato da professora Tatiana Sampaio trazer uma pesquisa, né, que reverta a questão da deficiência medular, e isso nos deu muito argumento nas redes sociais, justamente porque ela vem da UFRJ, que é uma universidade que está com pouco recurso, né? É uma universidade pública, enfim. Eu acho que por isso que eu acho que deve manter essa justificativa, sim, que a sua pesquisa, ela não só contribui com a questão dos discursos narrativos, mas ela vai contribuir, sim, com políticas, com essas práticas, enfim, com a melhora da educação, enfim, eu acho que ela dá muitos subsídios para a gente. E deixa eu ver o que mais eu coloquei para não me perder. Acho que você alinhavou muito bem agora o seu sumário, né, que é o caminho onde a gente vai trilhar todo o seu estudo, Haroldo. Você colocou o recorte temporal agora no título, também achei legal, você demarcou agora assim, o tempo presente, né, do histórico atual. Também, né, fazendo já aqui, fica por último, tem essa vantagem, né, que faz
uma análise não só do seu estudo, mas das observações que outros professores fizeram. Então, na defesa de Haroldo, eu já digo que eu concordo absolutamente, gênero, número e grau, de você ter colocado os projetos de lei. Eu acho que mesmo que você faça a análise, né, dos discursos, do que foi colocado no seu estudo, como cadê que você coloca como, deixa eu ver aqui, fontes reitores e as outras fontes, como é o nome? Foi a reitora e a outra, qual é o nome que chama? Diz aí, Haroldo, por gentileza. Fontes derivadas. Derivadas, pronto, esqueci, obrigada. O julgamento. As fontes derivadas, eu acho que as fontes, justamente, elas só derivam, só vão ter esse destaque todo nas redes sociais, porque tem esses projetos de lei dando subsídios teóricos, né, para eles. Então, eu acho que você ter estudado os projetos de lei como um estudo documental, ele se soma a essa análise do discurso. Né? Eu acho que, metodologicamente, um não impede o outro. Eu acho que se soma e mostra mais ainda densidade ao seu estudo. Assim, por isso que eu digo, estou falando a partir do ponto de vista de quem não é Foucaultiana, né? Então, mas do ponto de vista metodológico, eu acho que realmente eu não tiraria, até pelo esforço todo que você teve, eu acho que realmente está muito, muito legal. Porque justamente as fontes derivam desses projetos. Então, eu acho que está, assim, assino embaixo disso aí, com o seu orientador também. Aliás, eu adorei, né? Tudo isso que você fez, seu mapeamento. Com relação às questões de ordem técnica, eu vou começar por ela, depois eu vou para as teóricas mais amplas, tá? Então, com relação às questões de ordens técnicas, realmente são coisas para você retificar depois. O que eu escrevi aqui, eu vou mandar para a Erenildo, e vou pedir para a Erenildo te mandar, porque eu acho que o meu parecer da época da qualificação não chegou até você, que a Erenildo estava também com até conversei com ele ontem sobre isso, estava com aquele negócio que a gente bota no WhatsApp, mensagens temporárias. E acho que o livro que eu mandei para você não foi, porque apagou na mensagem temporária que estava da minha conversa com ele, e o meu parecer também. Então, dessa vez ele desligou esse negócio de mensagem temporária, e aí eu vou mandar o parecer, e o livro já até mandei ontem, que eu acho que faz um diálogo muito bom com o teu estudo, mas eu vou falar dele já já. Então, com relação às questões de ordem técnica, primeiro você atentar para o quadro 2, que trata dos resumos dos projetos de lei, com pautas extremistas tramitando no Congresso. Pois antes e depois do quadro, você diz que tem 10 projetos de lei, tanto no textinho, em cima, como no textinho embaixo. Só que dentro do quadro só tem 9 projetos. Só tem 9. Eu contei várias vezes, não estou achando, realmente não tem. Acho que, de repente, ou este no 10º não está lá, ou só são 9. E aí, quando, nesse quadro também, nesse quadro 2, eu ia sugerir você colocar em ordem cronológica, né, de 2018 para 2025. Mas eu vi que ele está em ordem cronológica, só o 2021 que não está, que está fora de ordem. Porque eu acho que você viu uma similaridade entre o 2021 e 2025, alguma coisa assim, e aí você deixou ele lá. Só que, como isso não está explicado, mesmo dentro do texto ele estando cruzado, mas dentro do quadro é importante que fique cronologicamente, cronológico, para não quebrar por causa de um, deixar organizado, né, padronizado. Você também começa a explicar cada projeto, e aí é uma questão de padrão, porque eu estou falando que são questões de ordem técnica. Você cita o número da PL, né, que é o projeto de lei, o político responsável e o Estado. Aí você vai colocando em negrito. Eu achei legal você colocar em negrito, eu não achei ruim, não, porque você vai dando evidência para quando a gente muda de projeto. Então, eu achei que ficou bom, inclusive, porque às vezes eu queria ver se ele está falando daquele outro, a gente esquece o número, né? A gente decora mais os anos. E aí tem uns que tem o mesmo ano. Em 2025 ou 2024 aparece mais de um. Então, eu acho que o fato de você demarcar ele com o negrito, eu não achei ruim, achei legal, achei que foi importante. E aí, só que você faz o quê? Você começa a explicar o projeto de lei, o autor, e aí, por exemplo, quando chega lá no projeto, um exemplo, no 2021, você bota o projeto de lei, PL 2539-2021, de autoria do deputado Giga Peixoto. Aí você não diz o partido, nem diz o ano. Aí depois eu comecei a ver, então tem uns que você vai colocando o padrão o número do projeto de lei, o nome do autor, o partido e o ano. Depois você vai esquecendo, depois você relembra. Então, quando você colocar, faça esse padrão, é uma coisa técnica, mas eu fiz tive esse olhar aí para essa questão. Então, você faltou dizer, por exemplo, que o deputado do PS, que era do PSL, de São Paulo, o Giga Peixoto. Depois eu vi que tinha outros, eu disse, não, faça o pente fino aí.
E também outro detalhe, na abertura do capítulo 2 e do capítulo 3, você coloca mesmo um epígrafe. Os professores são inimigos da nação, lá do James David Vance, vice-presidente dos Estados Unidos. Então, como você, em cada capítulo, abriu o epígrafe, né, abriu com um epígrafe diferente, eu acho que aí foi um vacilo mesmo, então, né, colocar outro para não ficar repetido. Com relação às figuras 35 e 36, se eu estou falando rápido, porque eu vou te mandar isso, tá? Porque são questões técnicas. 35 e 36, na árvore de derivação das fontes, eu sugiro você ampliar, porque tal qual o professor Marcos colocou, a gente não está conseguindo enxergar bem. Então faz grande mesmo, coloca grandinho, numa página inteira, sei lá, meia página, para realmente a gente ver, porque é uma árvore importante, é uma figura importante, que é construída por você, então ela tem que ficar, não como algo que você pegou de outro lugar, mas construção sua, então vou deixar em evidência. E, por fim, colocar as referências bibliográficas em ordem alfabética, né? Eu vi que Bob, por exemplo, ele está lá no final, então vamos organizar isso aí de acordo com a BNT, na ordem alfabética. Agora, com relação às questões de ordem teóricas, né? Com relação às questões de ordem teórica, tem lá no tópico 3.5, página 88, você vai trazer uma confusão, mas a confusão eu vi que não foi sua. O próprio autor, Lima e Hipólito, de 2019, que acaba lhe confundindo, eu vou dizer o que foi. Porque eles vão falar que vários autores apontam que o movimento neoconservador surgiu no período pós-Segunda Guerra Mundial, mais precisamente nos Estados Unidos, em 60 e 70. Aí ele vai falando desse cenário neoconservador. Quando chega lá na frente, aí eles vão falar da degeneração social resultante da corrupção, aí fala do New Deal, não sei o que, tarará. Só que ele fala assim, que isso vai levar às transformações dos anos 60. Só que aí, quando você vai alinhavar com suas próprias palavras, você vai dizer que nos Estados Unidos, com a tentativa fracassada de uma política de bem-estar social, New Deal, ocorre o fortalecimento do neoliberalismo, tendo o Estado como principal alvo de críticas à população. Aí tem algumas retificações a fazer. Primeiro, essa palavra fracassada, né? Porque, e segundo, que não foi só nos Estados Unidos, né? Então, você fala do bem-estar social, como você está falando desse recorte temporal dos anos 60 e 70, pós-Segunda Guerra Mundial, pós-Segunda Guerra Mundial é quando a gente começa o chamado welfare state, que é o estado de bem-estar social. Então, o welfare state ele vai ser chamado, inclusive, por alguns autores, as 3 décadas gloriosas, né? Ou a Era de Ouro. E isso não é nada mais, nada menos. Por quê? Porque foi um momento em que houve desenvolvimento econômico com desenvolvimento social simultaneamente. Era a política do pleno emprego, né? Era a política do keynesianismo. Então, diante disso, não foi uma política fracassada. Na verdade, o neoliberalismo só entrou por causa da crise econômica. A crise econômica, né, do Fordismo, terminou impactando. E aí, quando você coloca esse Estados Unidos, era bom você colocar no Estados Unidos, Europa e demais países de capitalismo avançado, com a crise do welfare state, uma política de bem-estar social que vigorou na denominada 3 décadas gloriosas ou Era de Ouro, ocorre o fortalecimento, aí continua o que você disse, do neoliberalismo, tendo o Estado como principal alvo de crítica da população. Por quê? Porque o New Deal, ele ocorre, é uma política de bem-estar nos anos 60, nos anos 30, devido à crise de 29. Então, é uma crise econômica de 29. A crise que a gente está falando que vai se instaurar o neoliberalismo vai ser a crise dos anos pós-Segunda Guerra Mundial, meados dos anos 60. Então, que inclusive, Ricardo Antunes vai dizer que as respostas para essa crise dos anos 60 vai ser justamente, que vai, sobretudo, aprofundar nos anos 70, vai ser o projeto neoliberal e a restauração produtiva. Então, diante disso, eu retifiquei aqui o parágrafo para você, mas eu vi que foi a fala dos 2 autores que te levou ao erro. Como você não é da linha de política social, compreendo. Então, meu papel aqui também é contribuir nessa perspectiva. Lamento demais você não ter usado o livro do professor Jamerson, né? O livro é esse aqui, que é Tendências Ideológicas do Conservadorismo, porque ia ter ajudado demais. Aí eu falei com a Arendildo, não mandou. Aí eu vi que eu tinha colocado no parecer, dizendo, enviei para a Arendildo o livro. Porque quando ele te mandasse parecer, você ia cobrar ele. Aí por isso que eu disse, foi naquela mensagem que foi apagada. Então, por quê? Porque esse livro aqui que eu estou é a 2ª edição, mas ele tem um e-book, que é a 1ª edição, inclusive a capa é outra, né? Nem assim vermelho e preto, é justamente verde e amarelo. E vai acontecer uma coisa com você quando você publicar a sua dissertação, que aconteceu com ele, que é o seguinte: os conservadores e os extremistas de direito vão ver essa obra na internet
e vão rechaçar você, vão lhe perseguir, né? Porque aconteceu isso com ele. Quando ele botou, inclusive, a capa foi verde e amarela, ele foi muito perseguido nas redes sociais, ele teve que sair do Instagram, deixar um tempo aí o Instagram dele desativado, porque por conta disso, porque os extremistas, né, viram lá, achavam que era um livro defendendo o conservadorismo, quando fala das tendências ideológicas do conservadorismo, mas na verdade era ele criticando e desmontando toda essa ideologia. Então, o nome dele é Jamerson Souza, inclusive é aqui da UFPB, né? Ele é professor do meu departamento, mas ele fez o doutorado dele lá na UFPE, em Pernambuco, ele é de lá, nasceu lá, trabalha aqui, e foi uma tese premiada pela CAPES na época, 2019, mais ou menos. Então, é interessantíssimo. Inclusive, tem uma parte que eu acho que, por isso que eu digo, é uma coisa para depois. Se você for com doutorado, você ampliar, porque, por exemplo, ele vai ter uma parte no livro dele que ele vai falar eu estou falando contigo sobre isso porque o seu texto está tão legal, está tão bom, está tão maduro, que quando a gente tem um texto bom, as coisas técnicas são coisas que se arrumam. A gente vai mais para o debate teórico, né? Então, eu acho que é um diálogo mais maduro mesmo. Então, ele vai dizer, o autor, que no Brasil o conservadorismo não emerge a partir de uma classe social de herança secular, como houve na Europa, né? Que houve a Revolução Francesa, né? A gente tem lá uma revolução querendo golpear, que golpeou, né, os conservadores. Então, os neoconservadores, eles têm essa herança de querer resgatar um tempo que foi perdido. No Brasil, a gente não teve esse tempo, né? O Brasil, a gente teve rapidamente um Brasil colonial, mas ele vai explicar que a gente não teve uma revolução burguesa, né? Inclusive, é importante que ele coloque que houve uma dominação tupiniquim, né? E a gente reproduz a herança conservadora sem ter tido isso aqui no Brasil. Então, assim, ele vai desmontando tudo isso. Ele vai falar do conservadorismo brasileiro, e cita outros autores que dialogam com ele, Ferreira, Botelho, enfim, outros intelectuais que vai fazer um discurso bem legal com você, caso você, de fato, pretenda ir para um doutorado, já que não deu tempo de usar, né, aqui na tese, nem vou te cobrar mais isso porque passou o time, mas você, se ler esse livro, você vai ver como vai, assim, sabe, explodir sua mente, porque você não tem como falar de neoconservadorismo sem falar de conservadorismo, ele vai desmontar tudo, até chegar no Brasil, de Olavo de Carvalho, enfim, é maravilhoso. Eu estou encantada com esse livro dele, porque é muito amplo, né? Mas aí, você realmente, né, por que eu estou dizendo isso? Você realmente deixa eu ver aqui, eu coloquei mais. Você realmente não tem aqui uma dissertação em nível de mestrado. Você, para mim, tem uma tese. Você, para mim, tem uma tese e você defende uma tese, você demonstra, né, com seus argumentos de tese. Então, assim, e é raro isso, né? Eu já vi isso acontecer no PPGE, mas é raro. A gente tem pessoas que já têm a tese na dissertação. Então, por isso que você vai só aprofundar ela no doutorado aí, que você tem ela, você vai ampliar esse debate, né, e trazer muito mais coisas. Mas você já tem, sim, muito bom. Aliás, várias, né, eu vi que o professor Marcos viu vários delineamentos. Ele viu um lá na questão que ele falou lá, o termozinho, né, que eu esqueço os termos que vocês usam aí, né, do metaverso, não sei o quê, e eu já vejo no outro campo, né, então eu vou falar já qual que eu enxergo. Então, você tem várias coisas aí que abrir, várias brechas que foram abertas para propostas de tese. É tese para dar e vender. Então, quando você traz aqui as suas considerações finais, você diz que os achados encontrados da negação da educação escolar transcendem a simples contestação de currículos, métodos ou práticas educativas. A ordem discursiva da extrema-direita se estrutura em uma articulação inédita e particularmente perigosa, que combina as práticas discursivas reacionárias com a instrumentalização sofisticada das plataformas digitais e redes sociais. É justamente essa articulação, apropriação com o real e o amplo digital que a distingue de movimentos autoritários. Isso aí é a virada de chave aí. Você vai dizer, olha, além de trazer essa diferença, isso se distingue de outro momento histórico. Então, eu acho que isso aqui é fantástico, né? Que são os movimentos autoritários do século XX, né? E aí, é por isso que você fala, como o nazifascismo e tal. Por isso que eu acho que esse livro do professor Jamerson vai ser, assim,
vai te abrir muito para você pensar de fato a sua hipótese de tese, o que você vai querer, porque o seu diálogo vai se encontrando com ele. Então, eu até me atrevi a colocar aqui uma hipótese de tese a partir do que eu tinha visto no seu estudo, que é de que, ainda que o discurso da extrema-direita negue a chamada doutrina de esquerda na escola, contraditoriamente, aí eu vou usar o teu termo, instrumentaliza as plataformas digitais e redes sociais na defesa de uma escola com doutrinação conservadora. Então, no fundo, eu acho que você tem essa tese aqui, né? Que ainda que é a grande contradição, por isso que a gente fica, mas ele está negando a escola? Né? Ele está negando a escola? Não, ele não está negando a escola, ele está querendo uma escola conservadora. Depois, não, mas ele não está negando a escola porque quer uma escola dentro de casa? Porque, na verdade, qual é a grande contradição? Ele nega a escola para o pobre. Quer que o pobre não tenha acesso à escola. E a classe oprimida continua oprimida, porque a classe trabalhadora, a forma dela, uma das formas dela avançar é justamente pelo estudo, dela ascender pelo estudo. Então, se você mantém a escola ignorante, né? Mantém a escola, não, a classe trabalhadora ignorante do ponto de vista da cultura erudita, mas apenas rica de cultura popular, você mantém as pessoas, né, em desvantagem. E tanto que as pessoas metem, né, a crítica, mete o pau aí na direita, mete o pau nas universidades, mas manda seus filhos estudar fora, manda seus filhos, continua os estudos dos seus filhos. Então, esse povo que vai para a internet dizer que não vai para a universidade pública, que não vai para a escola, porque, né, vai ficar na escola, são as pessoas mais humildes que estão abraçando por isso esse discurso conservador, por isso que é ideológico, por isso que é uma doutrina conservadora, por isso que é a tese que você termina demonstrando, tanto que ela vai instrumentalizar isso nas plataformas digitais, para que a população, o povo em geral, a massa, né, absorva isso e cada vez mais a elite fique com a educação, né, de qualidade, e o povo fique lá sem educação, que vá para o roçado, que vá para as máquinas, que vá para, né, vá para o trabalho, a mão de obra, como é que fala? Pesada, né? Porque eles querem essas pessoas fora da escola, fora da universidade. São contra as cotas, são a favor da meritocracia, né? E um dos exemplos é aquele que está no discurso dos políticos de extrema-direita que você viu, foi o próprio ex-ministro, né, lá do governo Bolsonaro, que foi que ele disse na época que aquela fatídica reunião de ficar passando a boiada, né? O da meio ambiente falou isso. Ele falou, olha, a educação, aí ele fala, eu não lembro o nome dele, não consigo nem decorar o nome desse povo, mas ele falou o quê? Ele falou, olha, a educação não é para todo mundo. Lembra desse episódio? A educação não é para todo mundo. O que ele quis dizer com isso? Né? Que é para a elite. Né? Não é para todo mundo. Nem todo mundo vai ter condições de chegar na universidade. A universidade não é para todo mundo. A escola também não é. Ele quer que as pessoas humildes vão para a escola técnica, né? Faz um curso no máximo, um curso técnico, e continue lá sendo massa de manobra. Então, por isso concordo plenamente com o Marcos quando ele coloca, né, a questão do intelectual. Ele não tem nada intelectual, o Olavo de Carvalho não tem nada intelectual. Foi um desserviço que esse povo fez à comunidade, à sociedade, e, sobretudo, à sociedade mais carente. Né? Porque agora estão negando, inclusive, aquilo que a Revolução Burguesa insistia, que era a educação. Eles agora estão. O conservadorismo faz o reverso, né? Nega a educação, nega a ciência. Então, realmente, eu acho que seu estudo ele acaba trazendo essa hipótese de tese de que a chamada doutrinação de esquerda na escola é negada, mas, na verdade, é estimulada pela plataforma digital, pelas redes sociais, não só, mas você termina no seu estudo, você vai para esse discurso, né? Pelo discurso da doutrinação conservadora. Né? Então, porque não há neutralidade. E eu adorei aquele seu debate da diferença entre neutralidade e imparcialidade, ficou muito legal. Eu achei bem esclarecedor, foi até bom para mim. Até aprendi também naquela parte ali, muito legal. Então é isso, eu parabenizo, tá certo, você, por esse seu brilhante estudo, acho que tem que ser indicado para publicação, né? A não ser que você queira realmente ampliar no doutorado e fazer um grande livro mais denso depois, mas o que você tem aí já tem uma grande contribuição para a sociedade em geral. Eu acho que sua tese, olha, sua dissertação, ela tem impacto, só está vendo como tá? Tem impacto social, tem uma contribuição na produção do conhecimento, então tá de parabéns, viu, Haroldo? Eu fiquei muito orgulhosa em o PPGE e o professor Erenildo está com um aluno do seu porte, do seu gabarito, então, parabéns. Obrigado, professora Aline. Como sempre,
com observações muito pertinentes e, com certeza, vamos ver se agora esse material chega nas mãos do Haroldo. Bom, Haroldo, depois de todas essas falas, esse exercício de escuta arqueológica de cada um dos que aqui se fizeram presente na banca examinadora, agora é o seu momento de responder aquilo que você considerou aí como objeto da sua reflexão nesse momento. Sinta-se à vontade aí para poder responder os questionamentos dos colegas. Então, primeiro quero agradecer, né, a todas as colaborações que foram colocadas. A partir do momento em que os professores trazem essas observações, é um momento de bastante aprendizado. Obviamente, é algo que tem que se amadurecer, né, tanto na escrita do texto, quanto também na discussão com o professor Erenildo. Estou um pouquinho rouco, mas, enfim. Então, o professor Dorigival, ele traz, né, a questão do processo de escrita que ele cita até o momento que eu faço uma reflexão sobre as plataformas, né, o uso das plataformas digitais. Eu acho que é importante trazer que aquele momento ali do texto foi quase que uma catarse, assim, né? Acho que era um momento que eu precisava dialogar com alguém e trazer essas reflexões. Eu lembro que o professor Erenildo, a gente teve algumas discussões muito boas sobre isso, e aí ele me colocou para pensar se de fato aquele momento iria permanecer ou não iria permanecer. Mas, assim, eu achei importante deixar no texto, já que aquilo normalmente é uma característica de alguns textos escritos por mim, que é essa coisa de querer dialogar com quem está lendo, né, o trabalho. Então, agradeço ao professor Dorival por fazer essa observação. Quanto com relação às questões teóricas que ele trouxe, né, a Emily Durkheim, que é aquele período que corresponde ali ao período de vida, que também o professor Marcos trouxe do Karl Marx e a pedagogia crítica, reprodutivista, são elementos que eu me prontifico a fazer as devidas correções, né? Eu acho que tem alguns momentos do texto que realmente talvez tenha algumas partes que, pelo menos no campo teórico, né, não possa ter contemplado ao que foi proposto, mas isso também vem a partir de um desenvolvimento e do amadurecimento da própria escrita e das leituras que vem sendo feita aí nesses 2 anos, que às vezes não temos como contemplar tudo, principalmente, né, com relação à análise arqueológica do discurso, já que eu percebo nos encontros do grupo o quanto a análise arqueológica ela é uma abordagem teórico-metodológica, nossa, que a todo momento está se renovando, né, a todo momento essas discussões elas trazem novos aprendizados. Então, eu acho que isso daí também faz parte de um processo, né? Quanto com relação a se de fato o trabalho ele contemplou em responder a negação o discurso da negação da educação escolar a partir das redes sociais, foi também um ponto que o professor Marcos ele reiterou, né, trazendo aí que faz parte desse campo de disputa, né? A negação faz parte desse campo de disputa. E, normalmente, assim, quando a gente vai discutir sobre as séries enunciativas, enfim, normalmente a gente não observa, seja deputados, seja influencers, falando abertamente ou diretamente sobre a negação da escola, né? Se a gente for buscar hoje
o número de deputados que estão ali dizendo que tem que fechar as escolas, ou que negam abertamente as escolas. Provavelmente a gente não vai encontrar, né? Assim, então, parte de um campo discursivo, e aí eu trouxe, né, as séries enunciativas ali da vitimização, da equiparação, eu trouxe ali as séries de signos, como para apontar, né, tentar apontar que, de fato, esse negacionismo, ele parte aí desse campo de disputa, e é importante ressaltar também que a gente, quando fala na negação no texto, que aí eu vou sentar com o professor Enildo para a gente poder dialogar, e também fez parte de alguns dos nossos diálogos, é que, assim, a negação da educação escolar enquanto um espaço de saber sistematizado. A professora Aline indicou até um texto de Saviani, a negação da ciência, né, nesse sentido, desse saber sistematizado, normalmente acaba direta ou indiretamente sendo direcionada à escola enquanto uma instituição, e também que não necessariamente, a meu ver, né, isso também não retira essa negação da escola moderna enquanto esse espaço que vai fazer uma crítica da sociedade capitalista, do status quo, né? Então, eu acho que uma não se desvincula da outra, da escola moderna enquanto esse espaço de crítico, e também da negação da escola enquanto instituição. Mas, realmente, professor Dorival, eu agradeço, é algo que é um ponto que a gente tem que dialogar, tem que discutir, porque eu acho que um dos propósitos da pesquisa é esse mesmo, né? E, mais uma vez, eu reitero e agradeço. Com relação ao professor Antônio, mais uma vez, muito obrigado pelas colaborações. O senhor trouxe aqui, né, dessa parte do texto que fala da recusa deliberada em aceitar verdades históricas. É um dos pontos que eu acho que está na parte dos constituintes temáticos, que a gente normalmente faz uma discussão com outros teóricos, né, sobre o negacionismo. Aí eu acho que naquele ponto específico não é uma discussão feita por Foucault, mas sim pelo autor, naquele momento, que ele vai até trazer como o negacionismo ele tem sido abordado e discutido no decorrer da história. Aí, se eu não me engano, isso foi uma parte dos constituintes temáticos, mas é um ponto também que eu preciso conversar com o orientador para a gente fazer as devidas correções. Professor Marcos e professora Aline, eu vi que o professor Marcos ele trouxe alguns elementos, principalmente nesse aspecto de formatação, tamanho das imagens, o negrito. A professora Aline também trouxe esse caráter mais técnico. O texto, quando nós enviamos a primeira versão, ainda não tinha passado por uma revisão, né, da formatação, enfim. Então, o texto, ele praticamente foi um texto ainda bastante, não sei se a palavra seria essa, um texto bastante cru ainda, assim, né, ainda não estava com as devidas formatações, mas já foi encaminhado, e aí vocês irão receber o texto já com as formatações, com as correções tudo direitinho com relação à qualidade da imagem, né. O professor Marcos trouxe vários elementos que assim, eu gostaria muito, né, foi uma inquietação minha para poder discutir. Por exemplo, quando a gente fala do neoconservadorismo e o neopentecostalismo, era um ponto que eu queria discutir no meu texto, por exemplo, trazer uma discussão também sobre essa perspectiva das big techs e essa relação do neoliberalismo, né? E aí teve um dado, acho que foi da Dairy Portal, que saiu na véspera que eu enviar o texto para vocês, de que a maior parte hoje das IAs e das plataformas digitais pertencem a um X número de bilionários. Eu coloquei esse dado lá, né? E que esses bilionários hoje têm ganhado uma ascensão política, como foi o caso a ascensão de Trump, junto com o Elon Musk, enfim. E, assim, super legal, e eu me segurando para poder fazer uma discussão mais aprofundada, mas não tinha mais tempo, e, assim, é algo que eu quero muito, professor Marcos, fazer, me aprofundar também um pouco mais com relação a essas big techs. Com relação às fontes que o senhor pediu, que você pediu até para que pudesse tentar responder da questão das fontes reitoras e das fontes derivadas,
foi um ponto também que a gente conversou bastante com a Erenilda, e a gente, no momento que eu comecei a escrita, lá no iniciozinho, eu tinha que começar de algum lugar, foi um ponto que eu tinha conversado com a Erenilda. Se eu jogar, né, esses descritores nas redes sociais, negacionismo da educação escolar, discriminação, eu ia ter um absurdo de dados, assim, e eu acho que, assim, os projetos de lei, eles trazem esse peso institucional, enquanto a questão da legitimidade das fontes, até mesmo no momento de um questionamento futuro sobre isso, e me direcionou, por exemplo, para os protagonistas ali do metaverso, né? Para poder, quais são as redes sociais que eu vou poder pesquisar com relação às publicações e a partir daí também buscar séries de signos, mas talvez seja um ponto também que tem que ser revisto e, de fato, tem que ser discutido. Eu agradeço demais pelas colaborações. E a professora Aline, aí eu reforço, professora, mais uma vez, muito obrigado. A parte dos aspectos técnicos já foram encaminhados, acho que vocês já receberam, vão receber com a correção dessa parte de formatação, mas, ao mesmo tempo, nós temos o prazo aí, o tempo para poder fazer os acréscimos, né, que foram sugeridos pela banca. A senhora trouxe a questão deixa eu me ver aqui. Espera aí, só um minutinho. Verificar a epígrafe, né, a questão das árvores de derivação, ver a partir... E o livro, pode ter certeza que eu tenho muito gosto para poder... eu já anotei aqui o nome do autor, que é Gemerson Souza, se eu estiver errado, por favor, me corrija, e eu vou procurar, sim, para poder fazer a leitura, já que realmente, infelizmente, não foi possível contemplar agora na entrega da dissertação, mas tenho certeza que servirá, né, para a futura tese. E, enfim, mais uma vez agradecer a todos e a todas que estão presentes, dos meus familiares, aos amigos. Késia e as meninas, elas sabem muito bem como foi esse percurso de escrita, né, da gente de noites e noites. Eu entrei no mestrado na época em que Késia estava gestante, e aí teve o nascimento das meninas, e durante a fala de vocês, em alguns momentos eu até me emocionei, relembrando das noites, né, escrevendo, lendo, para poder tentar entregar um trabalho, né, que seja digno ao PPGE, que seja digno a essa banca, né, que seja digno ao Centro de Educação. E meus agradecimentos aí também especiais ao meu orientador, Erenildo. Nos momentos a gente foi meio que para vários espaços para poder ter um diálogo, né, para a gente conversar, o qual considero hoje um amigo, e um grupo de pesquisa que, nossa, gente, né, não sei se todos do grupo de pesquisa estão aqui, mas vocês são fenomenais, durante todo esse percurso. Vocês não foram, vocês são fenomenais. Então, mais uma vez, obrigado. E eu não sei se eu consegui contemplar, né, as observações de todos, mas, desde já, meus sinceros agradecimentos. Muito bem, Haroldo. Chegamos aí ao final desse trabalho de defesa, que na verdade é uma dissertação, mas com cara de tese, né, conforme destacaram. Só eu que não estou ouvindo, gente? Ou vocês estão ouvindo? É porque a Arenildo fala muito baixinho, aí Não, acho que tem que falar mais perto do corta. microfone. Fala mais perto do microfone. Falar mais alto, e mais perto. Não estou ouvindo, tá cortando. Oi, Aline. Tá bem baixinho. Bem Tem baixinho. que falar mais alto e mais perto. Pois é, estou aqui bem pertinho do telefone. Eu queria, nessa fase final do trabalho de dissertação do Haroldo, doutor
mestrando Haroldo, né? Fazer alguns destaques antes de a gente ler o parecer final, que já foi acordado entre os membros da banca examinadora. Em primeiro lugar, fazer um destaque quanto à qualidade do trabalho, do empenho do mestrando Haroldo, tanto do ponto de vista cotidiano da sua participação no grupo de pesquisa, como também como pesquisador, né? Pesquisador que, de fato, deve levar o nome, o título de pesquisador, tal como nós costumamos utilizar no espaço acadêmico-científico. E não só isso, né, essa qualidade do seu envolvimento, do seu comprometimento com a sua vida acadêmica, com o programa de pós-graduação, mas também a sua sensibilidade, o seu compromisso ético, profissional, com a questão da produção do conhecimento. Então, eu queria fazer esse destaque inicial na condição de orientador. E que, apesar das condições em que ele se envolveu nesse momento do seu mestrado, né, no nascimento da criança, do trabalho na iniciativa privada, o Haroldo conseguiu dar conta. Eu nunca ouvi do Haroldo uma justificativa de que ele não poderia participar do grupo, não poderia fazer isso ou aquilo que foi solicitado, em razão de outros elementos, outros fatores, embora ele tivesse muito o que justificar ausências durante o processo de discussão, de estudo e de formação. Então, cabe aí ressaltar. Em segundo lugar, a questão do texto escrito que vocês apontaram, que diz respeito à qualidade, é mérito, em grande parte, do Haroldo. O meu trabalho nesse processo é de mediar. Então, quando o orientando, seja ele mestrando, doutorando, de fato, sabe o que quer, e ele sabia o que queria desde o momento que entrou durante o processo de seleção, né, fez pequenas modificações, alinhando mais o seu objeto de pesquisa e a sua parte metodológica, mas ele já sabia o que queria, desde o momento em que entrou no PPGE, através do processo de seleção. Então, o trabalho é mérito do Haroldo, de certa forma, isso demonstra a potencialidade que ele tem enquanto pesquisador. Do ponto de vista do conteúdo, a gente já conversou bastante, mas eu gostaria de deixar registrado que alguns achados foram bem significativos para a questão dos estudos da arqueologia, né? E um aspecto que foi ressaltado pelo próprio Marcos na sua fala, desde a qualificação até agora, e que nós já tínhamos identificado isso através dos processos iniciais de escavação das fontes e do mapeamento que foi feito da produção dos projetos, de lei tanto quanto da produção acadêmica, né, sobre a questão da extrema-direita, é essa ideia de que, quando se pensa o discurso nas redes sociais, nós teríamos aí que contemplar essa possibilidade de incluir nessa problematização do discurso das redes sociais as duas noções de metaverso e de algoritmo. O metaverso discursivo, o algoritmo criativo. Nesse sentido, seria uma contribuição significativa que o Haroldo pudesse dar sequência aos estudos desse tema, transformando em objeto de investigação em um nível de doutorado e desdobrando em textos, em artigos para serem publicados posteriormente. Eu queria agradecer mais uma vez a
as contribuições que cada uma e cada um de vocês deram durante a qualificação e que se desdobraram em reflexões que eu e Haroldo fizemos, eu e ele, no grupo de pesquisa, né, demonstrando aí a importância de nós termos uma banca examinadora que comece numa qualificação e termine numa defesa, né? Porque aí tem essa visão do processo, desse desenrolar do processo de investigação e da escrita do texto, vendo aí a maturidade, o amadurecimento, o crescimento do mestrando e doutorando. Então, eu queria fazer esse destaque. E, por fim, eu queria, Haroldo esqueceu de mencionar, mas vale dizer que ele é bolsista na FAPESP, da Fundação, né, de Pesquisa aqui da Paraíba, e que, de fato, isso veio agregar um valor também no seu envolvimento, né? Por conta de que a condição de aluno bolsista difere da maneira do aluno que não é bolsista e que passa a demandar a necessidade de trabalhos para poder sobreviver. No caso aí, as nossas homenagens também à fundação que subsidiou, né, através do financiamento da Bolsa de Pesquisa do discente mestrando Haroldo. Bom, feita essas observações, dei o parecer, para que a gente possa ir finalizando o nosso trabalho da tarde de hoje. Na apresentação da dissertação intitulada O Discurso de Negação da Educação Escolar da Extrema-Direita em Redes Sociais no Brasil, um recorte 2018-2025, 2 pontos. Uma análise à luz da arqueologia de Michel Foucault, realizada no dia 6 de março de 2026, no Google Meet, Programa de Pós-Graduação em Educação, mestrando Haroldo dos Santos Alves teve o conceito base, sendo a banca examinadora sido formada pelos especialistas. Edenildo João Carlos, né, presidente, Dorival Gonçalves Fernandes, da UFCG, Marcos Ângelo Miranda, de Alcântara, UFPB, Aline Maria Batista Machado, também da UFPB-PGE. E também com a participação do Antônio Campos, da Universidade Federal de Campina Grande. Diante do exposto, considerando que o aluno Haroldo dos Santos Alves, dentro do trato mental, cumpriu todas as exigências do regime geral da Universidade Federal da Paraíba, do Regulamento Geral dos Cursos para a Graduação da UFPB, do Regulamento do Programa, ele está apto a obter o grau de mestre em Educação, a ser conferido pela Universidade Federal da Paraíba. Em razão das observações que foram apresentadas a cada um dos membros, a banca examinadora apresenta uma linha de observações. Pesquisa realizada pelo mestrando apresenta rigor teórico metodológico, que se espera tratando o que propôs a fazer. A escrita e texto da dissertação, dado acadêmico-científico, uma produção, a sistematização e a comunicação do conhecimento feito do objeto investigado. Os achados de pesquisa e sua sistematização, a contribuição fundamental para o campo educacional, para a linha de pesquisa de estudo cultural, e especificamente para os estudos arqueológicos do discurso do extrema-direita que erige a educação como objeto de pesquisa. A banca ressalta que as instituições sejam incorporadas de acordo com sua perspectiva, mostrando dos prazos exigidos pelo programa de posteriormente. Então, parecer
que nós estamos no final e o nosso tudo se encontra aprovado após isso. Parabéns, meu caro Haroldo, já pode relaxar e curtir as duas filhonas, a esposa, e se preparar para o doutorado. Então, se você quiser uma fotografia, Professor, desculpa, essa partezinha final não para mim, cortou e não consegui ouvir. Mas, se for os agradecimentos, mais uma vez, gente, muito obrigado. E aqui estão, né, as pessoas mais importantes que fizeram parte desse processo. E agradeço demais também os amigos que estão aqui presentes, novamente aos professores da banca, a minha esposa que está ali tentando tirar foto, e novamente ao professor Enildo e o orientador, juntamente com o grupo de pesquisa. Muito obrigado mais uma vez. Tem uma mocinha aqui chamando o papai. Parabéns, Haroldo. Sucesso para você. muito bem. Então, que a banca Parabéns, parabéns. Valeu. Muito bem. Então, eu queria agradecer mais uma vez a banca examinadora, a todas as pessoas que se fizeram presentes na tarde de hoje, e desejar a todos e todas uma boa tarde, e a gente se encontra no grupo de pesquisa e nas disciplinas e nos outros espaços aí que a vida acadêmica nos oportunizar. Uma boa tarde para cada um de vocês e aí considero os trabalhos dessa tarde encerrados. Parabéns, Haroldo. Parabéns. Parabéns. Obrigado. Sucesso. Doutor. Obrigado.